Fala pessoal, tudo bem? Boa noite. Carlinhos Tavares falando, presente aqui para mais uma live da Bodymetrics. Hoje uma live bem legal. Vamos falar do modelo de negócio. É um caso de uma cliente nossa, da necessidade ao consultório. É um modelo de negócio muito legal e vai ser um prazer receber a Cíntia aqui para contar um pouco da história dela, de como que ela viabilizou isso. O modelo da Kombi de avaliação é muito legal e nós vamos logo conversar com ela. Pessoal, estão me ouvindo bem? Quem está chegando por aí, dá um alô. Boa noite, Brenda, Renata, boa noite, Gustavo. E vamos que vamos. Se puderem me dar um alô se estão me ouvindo bem. Aqui, ó, a nossa convidada já está aqui. Cíntia. Não estou conseguindo adicionar. Cíntia, você consegue pedir a solicitação para entrar na live? Não estou conseguindo te adicionar, estou com algum problema aqui. Oi, Renata, Denise, boa noite, boa noite, boa noite, Brenda. Escutando bem? Ótimo. Algum bug aqui no Instagram. Pedido para participar. Agora foi. Olá, tudo bem? Tudo bem? Boa noite, muito prazer em conhecê-la agora aqui na live, né? Ainda não é pessoalmente, né, Cíntia? Mas já estamos online aqui, né? Quase, né? Mas então, aí já vou começar fazendo o convite que quando você vier para Curitiba tem que ir lá conhecer. Meu Deus, então nós estamos relativamente perto agora, né? E Sim. que assim, eu fico agora em Itajaí, né? Então, assim, agora com a parceria nossa no Atlético, lá a gente tem mais possibilidade de estar em Curitiba mais vezes. Nós vamos com certeza aí para conhecer o projeto. Aliás, assim, fazendo uma intro aqui rapidamente, eu quero que você conte um pouco, né? A ideia é essa dessa live, porque assim, eu achei o máximo o projeto, assim, desde que eu me deparei a primeira vez ali, eu converso com o pessoal do escritório, o pessoal fala, meu, você precisa conversar com a Cíntia, que ela fez algo muito legal, muito diferente, inovador, e eu achei muito legal a ideia da Kombi. Assim, eu queria que você contasse um pouco, né? Na verdade, pessoal, a live retomando aqui, eu sempre faço uma introdução, Cíntia, porque as nossas lives depois vão para o YouTube, elas ficam gravadas, nós vamos fazer depois alguns cortes, né, alguns shorts também dos melhores momentos da live. Uhum. Então, o pessoal que vai acompanhar, é legal entender, né, desde o do princípio, como que começou. Conta um pouco da sua história, né, primeiro profissional, até chegar, né, nesse momento da Kombi, né, que é algo bem diferenciado, bem bacana. Então, eu fiz educação física, né? Fiz a faculdade de educação física já faz alguns anos. E desde o segundo ano de educação física eu me interessei muito por fazer avaliação física, né? Então, no segundo ano lá da faculdade, eu já comprei um adipômetro. E aí, esse assunto sempre me chamou muito a atenção, né? E desde lá, então, que lá faz mais de 20 anos já, que eu tô nessa área, tal, sempre me interessando. E com isso, eu acabei trabalhando bastante tempo, até que, né, com avaliação, personal também, até que chegou a pandemia. Ah, Na pandemia, certo. é, Aí na pandemia, né? Aí nesse meio aí de 20 anos para cá, trabalhando normal, academia, fazendo avaliação dos personagens e nas academias também. Quando veio a pandemia, a gente teve uma necessidade de fazer algumas adaptações, né? Então, por isso que vem aí o título da live, que é Da Necessidade ao Consultório. Porque surgiu essa necessidade de se adaptar àquela situação. Então, como que a gente ia fazer para adaptar isso e para como que não podia ficar parada totalmente? Então, a gente primeiro
a gente desenvolveu algumas coisas para trabalhar online com a avaliação mesmo, onde a gente fazia a avaliação junto com o aluno, não tinha outra maneira, né, de fazer, somente com fita métrica mesmo, né? Que é o que era E aí, possível em contato físico, né? Vamos dizer. exato. Bem no auge da pandemia, né, a gente não conseguia ter esse contato, então a gente acabou tendo que fazer online mesmo as avaliações. Mas por quê? Para não deixar esfriar o assunto, né, da avaliação. Porque se ficasse aí esperando 2 anos, esperando passar tudo para voltar a retomar o assunto, não tinha como, né? Deixa eu só contextualizar. O seu business hoje é avaliação. O seu foco de negócio é avaliação. Legal. Tá. Então, o que acontece? Fez essa adaptação, só que daí disso, numa situação ali de divulgação, né? Eu acabei fazendo um post no Instagram que falava assim, olha, a Kombi da avaliação tá passando. Esse foi o slogan da minha postagem, tá lá até hoje essa postagem lá. Então, isso foi totalmente sem querer que eu fiz essa postagem. Só que quando eu fiz isso, muita gente veio falar para mim, nossa, que legal! Como assim a Kombi da avaliação tá passando? E aí começou a surgir essas brincadeiras que eu ia passar para pegar as pessoas com a Kombi, até que isso se concretizou. Então foi de uma brincadeira, essa brincadeira acabou se tornando uma realidade e hoje se tornou um outro negócio que veio a partir dessa história da Kombi fazer delivery daí da avaliação. Nossa, mas é muito legal isso, porque você, na verdade, você lançou uma isca ali, um negócio, e aí você percebeu que tinha mercado, né? E não deixou passar, né, a oportunidade, né? Você enxergou a oportunidade e foi para cima, né? Exato. Esse é o lance do empreendedorismo, né? Que é muito legal. Eu sou muito fã de histórias assim, empreendedoras, assim, né? Porque tem um abismo muito grande entre você fazer uma brincadeira, ter um resultado e dar o próximo passo, né? Tem um abismo ali na frente, né? Então, assim, é muito legal. E isso que a gente estava ainda durante esse período de isolamento, já meio, né, ali nessa situação muito confusa que estava, mas mesmo assim, como foi algo que chamou a atenção, a gente acabou desenvolvendo a ideia daí e fazendo, então, o delivery da avaliação física, né? Esse formato delivery, daí já entrando na questão da Body Metrics, o ultrassom ele já estava na nossa linha a nossa visão ali, já desde lá do começo, né, como um próximo investimento, justamente porque também encaixa muito bem nesse formato de negócio que seria o delivery pela portabilidade que ele tem. Então, desde o começo já seria a nossa o primeiro investimento já de tecnologia mesmo, para poder avançar com isso, justamente porque se encaixa agora num formato híbrido que a gente tem, mas que ele é perfeito para essa situação, né? Pela essa portabilidade que ele possibilita, né? Então, por isso. Então, mais ou menos foi isso que aconteceu até aí. Até a gente... Tá, me fala uma coisa. A Kombi da avaliação é um slogan, é algo que ou existe uma Kombi de verdade? Então, todo mundo me pergunta. Não, porque se não existe, eu acho que é algo para acontecer, porque é muito bom isso, meu. Então, aí assim, eu só posso te dizer que pessoas me vêm dirigindo Kombi o tempo todo aqui em Curitiba. Eu chego a receber mensagens dizendo, nossa, eu vi você lá no Barigui de Kombi. E às vezes nem era eu, mas me vem sempre de Kombi por aí. As pessoas começaram, acho que de tanto falar da Kombi, acabou que as pessoas começaram até a me enxergar dirigindo uma Kombi. Mas não existe uma Kombi. Então, aí a Kombi, ela existe. Ah, bom. Não, porque isso Mas não sou eu que dirijo, né? Porque eu tenho 1,57 m e eu não tenho condição de dirigir a Kombi. Mas ela vai até as pessoas. Então, aí
agora a gente entra numa outra situação, porque depois que voltou tudo, começou a voltar à normalidade, começou a vir mais procura pela avaliação também, que depois aí a gente pode até falar meio que em números de avaliações mensais. Ótimo. O que acontece? Ficou meio inviável a gente fazer somente o delivery e ser o foco do negócio o delivery. Por quê? Porque é muito tempo que demanda de deslocamento, né? E assim, Curitiba, ela é uma cidade pequena, porém o trânsito também não é... Aliás, o trânsito não está pequeno. Sim, Então, a gente sim. tem muito tempo de deslocamento e o gasto também com combustível. Então, tudo isso daí começou a ter que... Conforme foi aumentando o número de avaliações, a gente também teve que começar a fazer cálculos diferentes, né? Então, para Uhum. poder ver o que seria mais vantajoso também, né? Ela é a Kombi, ela é o veículo de deslocamento ou ela é preparada para atender o cliente dentro da Kombi? Isso. Não é para atender o cliente dentro da Kombi. Nesse primeiro momento. Porque Nesse eu primeiro penso momento ali. assim, essa questão do deslocamento de um a um pode ser algo que inviabiliza. Mas, de Isso. repente, a Kombi estar presente no E bairro X isso. amanhã, e aí o pessoal ir até a Kombi, pode ser que viabilize de novo, o Não, consultório mas móvel, né? isso sim, isso a gente já lá, daí quando começou, a gente fazia isso. O que a gente fazia? Mesmo que não dentro, tinha o preparo para atender, então, em grupos, por exemplo, em alguma praça, em algum parque, sim. Daí, Condomínio, né? Deve ser legal, né? condomínio, isso, mas sempre daí em grupos. Uhum. Porque realmente, para deslocar, mesmo lá no começo, para deslocar, para atender uma pessoa só, fica muito custoso isso, né? Então, Uhum. daí não tem como colocar Não só, é questão de tempo mesmo, né? Inviabiliza porque isso. você acaba tendo tempo de um atendimento, você gasta três de tempo, né? Vamos dizer, de deslocamento. Então, E, é isso. E a gente teve que fazer algumas adaptações daí, mas isso não tá. Tem algumas coisas que ainda vão ser feitas para o ano que vem ainda, que são algumas coisas que daí não, a gente ainda não está divulgando, mas ainda tem nessas questões para o ano que vem algumas inovações nesse sentido também, né? uhum. Aí depois você evolui, você fala que hoje, como inviabiliza, você tem o modelo híbrido, você tem um consultório para fazer a avaliação, então, das pessoas irem até o consultório. Isso, daí o que acontece? Daí hoje, né, que eu lá atrás que eu falei que eu sou formada em educação física e agora eu estou terminando, estou nos últimos 2 meses da faculdade de nutrição. Ah, Então, legal. isso, daí isso já vem, né, todo esse planejamento para o que vai acontecer a partir do ano que vem, porque a gente vai ter que mudar um pouco, né, do direcionamento disso, porque o ano que vem aí a gente vai ter que entrar com outros produtos na prateleira, né, do consultório, e aí a Kombi vai também fazer parte disso, mas hoje o que a gente fez? Trouxe a Kombi para dentro de uma sala. Ah, deixa eu te falar, você está falando de produtos na prateleira e bateu uma pergunta agora, então eu já acho que vale responder. O Sandro está perguntando quais são as avaliações que você faz hoje. Então, eu sempre, quando eu converso sobre avaliação, eu sempre falo assim, o ultrassom, ele não anula a fita métrica, tá? Por exemplo, se eu tiver hoje uma situação onde eu precise avaliar uma pessoa somente com a fita métrica, eu vou usar a fita métrica, tá? Sim. Porque às vezes, né, a gente tem, como que a gente faz para selecionar os modelos de avaliação que nós fazemos? A gente faz uma anamnese, que é uma anamnese que foi desenvolvida especificamente para o consultório. Então, a gente faz essa anamnese e a partir desse perfil do aluno, do avaliado, a gente vai definir qual é o modelo de avaliação que se encaixa melhor para esse avaliado. Então, a gente vai fazer lá, se for o caso de somente avaliar com a fita métrica, a gente vai avaliar com a fita métrica. Porém, faço com adipômetro também ainda, e daí eu faço outras avaliações que são de mobilidade, de força, de resistência, de hidratação, que são outras vertentes. Porém, mais uma deixa aqui que eu vou falar que
Quando o avaliado faz pela ultrassom, a gente dificilmente vai retornar para outro modelo de avaliação, Sim, sim. outro método. Por quê? Porque Mas depois que ele então, vê a entrega, como modelo de negócios de avaliação, que é o que você é o modelo do negócio, você tem é um mix de produtos isso, mesmo. Você tem avaliação desde a fita métrica, o adipômetro, até o é, ultrassom, isso, o topo de linha das avaliações. exatamente. E aí vocês definem juntos ali. Existe diferença de ticket cobrado pelas avaliações? Sim, Imagino que sim, é por isso que são produtos na prateleira, sim, né? Até a hora que ele chega no ultrassom e aí depois ele, como você está falando, provavelmente não retorne para trás, né? Mas é assim, como que você conseguiu criar essa... Porque é algo até assim, eu considero super recente, né? Essa sim. sacada pandemia para cá é algo muito, muito recente, né? Aham, Assim, como negócio, não é algo... tem pouco tempo. isso. E como que você conseguiu estabelecer aí o mercado, o marketing e ter essa atração de clientes só focado em avaliação? Porque eu acho muito legal. A gente vende, né, o equipamento de análise de composição corporal. Eu falo muito de modelo de negócio em cima do produto. Não necessariamente a pessoa precisa dar aula de personal, fazer consultório de nutrição. Ela pode montar realmente um modelo de negócio de avaliação e, inclusive, atender a demanda de outros profissionais, né? Isso, Que isso. não tem intenção de, ou às vezes, porque é muito maluco, né? Existe um jogo de tempo, né? Sim, Às vezes o cara que está focado no consultório, ele não quer perder tempo fazendo avaliação, mas ele quer ter uma boa avaliação. Então isso se isso. complementa e tem parcerias boas aí, né? Isso. Então, é exatamente isso que aconteceu. Depois que a gente daí estruturou o consultório, que é todo, ele é todo, além de ser temático da Kombi, né? Ali algumas coisas, ele tem alguns diferenciais que aí, como por exemplo, a recepção ela é toda sensorial. Né? Então, a gente desenvolveu uma recepção sensorial, onde a primeira tomada de dados, a primeira avaliação, o primeiro contato ali com o cliente, ele é realizado na recepção. Depois que a gente define O que você que você entende por recepção sensorial ali? o sensorial, porque a gente mexeu ali com vários sentidos mesmo, com todos os sentidos, que é a iluminação, né? Então a gente tem uma iluminação que se adequa a cada situação, a cada cliente, dentro do possível, a gente coloca a luz de acordo com cada situação, por exemplo, ou a gente precisa sempre fazer algumas perguntas ali no primeiro agendamento para conhecer melhor o cliente. Daí tem uma tela que vai projetando algum vídeo, alguma coisa que tem a ver com a situação também. Então, por exemplo, se eu for atender um atleta de ciclismo, eu vou colocar vídeos que tenham a ver com aquilo para ele já se familiarizar ali na recepção, né? E aí, mais ou menos por aí. Aí, dentro da parte de sensorial, a gente tem um balcão de degustação, onde a gente faz essa degustação de algumas coisas com parceria com algumas lojas de suplemento ou alguma loja de produtos naturais, alguma coisa que vão ali sempre estar fazendo, fornecendo isso, ou então fazendo né, algum tipo de patrocínio, o apoio desse balcão de degustação. Né? Então, esses a gente trabalha dentro desses sentidos, além de que também tem o cheiro, que a gente desenvolveu um cheiro específico para essa recepção, que é um Muito cheiro legal. mais acolhedor, assim. Então, por isso que ela é Trabalha sensorial. com todos os sentidos mesmo, né? Assim, hoje a sua captação de leads, de clientes, é feita como no mercado? Como que eles chegam, a maioria dos clientes? Porque assim, você tem um modelo que deve ter muita indicação, né? Muita parceria, mas você tem algum outro sistema para chegar em novos clientes? Tenho. Hoje a gente tem parceria com alguns personagens, né? Eu tenho bastante personagens ali. O consultório ele fica na esquina do Clube Curitibano, ali na rua do Atlético, praticamente. Ah, Então, ele bem.
ponto estratégico já aqui de Curitiba, né? Num bairro que é estratégico. E estrategicamente eu também fiz essa localização, foi escolhida, né? Justamente por conta também de eu atender no Clube Curitibano. Então eu tenho muitas pessoas, muitos personagens que conheço lá dentro, né? Que são meus amigos, colegas de trabalho. E aí, por isso, isso começou ali. Então, isso mesmo tem muita indicação dos personagens que trabalham nessa região, tem indicação de personagens que trabalham fora também, né? De região metropolitana, muitas vezes. Então, vem gente de todos os lados. E tem indicação de médicos também, que é justamente o que você falou no começo, que tem médico que indica, né, nutrólogo principalmente, que indica avaliação e justamente por ultrassom, vem especificado que quer avaliação por ultrassom, por conta de não querer dispensar tempo da consulta para fazer a avaliação. Porque, assim, o que é importante dizer? A avaliação, tanto por adipômetro quanto pelo bodymetrics, a ultrassom, o que acontece? É pouco tempo de tomada de medidas. Né? A gente demora ali no máximo 15 minutos para tomar medidas ou para fazer as imagens do ultra. Mas acontece que quando a gente projeta essas imagens na TV do consultório, existe uma gama de perguntas e aí vai demandar uma hora. É uma aula, né, Cintia? Aí que é o show acontece, né? Exatamente. A gente pega os dados em 10 minutos, mas é tanta informação que traz naquelas imagens, Exato. né? E cada segmento é uma aula, né? Exato. Do que aconteceu, do quanto evoluiu ou não, né? Porque pode não. Mas é você conhecer o que está acontecendo com o cliente, com o paciente, num nível único, né? De dentro para fora mesmo, né? Como a gente fala, né? Exatamente. Então, esses leads que você perguntou, da onde eu tiro, né? Da onde que vem esses novos clientes, né? Então, vem das indicações, os dos personagens, que um vai falando para o outro, esse boca a boca é muito importante e faz bastante diferença no meu negócio, assim, o que tem bastante é o boca a boca, é o que domina. Você aplica aquele modelo de parceria que eu falo bastante, ou ainda você não aplica o modelo de recompensa para esse pessoal? Pro personal, te diz, ou pro nutricionista, ou pro... Para quem te indica, vamos dizer, você fala, tem o pessoal me manda, me indica, me recomenda. Existe um programa de recompensa para eles ou ainda está na amizade? Não. É que assim, a gente lançou no passado o selo do personal parceiro. Então, esse selo do personal parceiro, ele vai então acumulando esses selos, onde o aluno dele traz o selo para a gente saber de onde que veio essa indicação. E daí o personal que tem X selos lá, ele já vai ter, daí tem a bonificação dele. Ótimo. Isso. É isso mesmo. Porque assim, eu preciso bater nesse assunto, porque assim, as pessoas não conseguem compreender o modelo de negócio que é ganha-ganha. Não existe indicação. A gente acha, né? Pode ser seu melhor amigo. Ele vai lembrar de você hoje de manhã e nunca mais depois, né? Ele tá na vida dele, você tá na sua. Agora, se existe um modelo por trás que é justo, Sim. né? E que é importante porque, assim, ele precisa dessa avaliação. É algo importante para o aluno dele. É importante para o trabalho dele. E quando tem uma parceria onde ele também tem benefícios de te indicar, é assim que funciona, né? É assim Sim. que é legal. E para você na ponta, meu Deus, aumenta muito o fluxo, né? Sim. E daí também eu capto muito cliente pelo Instagram também, né? O Instagram é uma excelente forma de divulgar. Não tem outro digital. Sim. O WhatsApp, o outro é normal, é bom também, mas o Instagram também, a divulgação é muito importante e traz bastante clientes que são diferentes, que eu não conheço, que não foi indicação de ninguém, que surgiu do nada. Isso traz bastante também. Então, essa divulgação nas mídias aqui e também o boca a boca é o principal, mas a gente ataca de todos os lados, né? Divulgação presencial, a gente usa muito impresso, a gente tem os impressos, a gente não abandonou os impressos, aliás, a gente retomou vários impressos. Os impressos, por exemplo, para deixar nos consultórios, para deixar nas academias, para deixar nos locais onde... Cartão, cartaz, impresso mesmo. Tem retorno.
É legal, não, é legal. Assim, eu gosto de dividir. Eu gosto, assim, você está em Curitiba, nós estamos falando para o Brasil inteiro e muita gente vai ver isso depois. É legal falar do que funciona, né, meu? Porque às vezes a Sim, gente fica só preso no digital isso, e muita coisa acontece ainda no balcão ali, né? Então, sim. assim, vale a pena a gente falar disso, porque é um investimento É. relativamente, talvez até mais baixo do que às vezes fazer um patrocinado no Isso, e você digital. pode ter uma conversa. Quando você vai, você faz uma visita e você leva um bom impresso, um impresso que a pessoa sinta Uhum, uma textura agradável, dificilmente ela joga fora. sim. E aí, isso também traz uma conversa, não é só colocar em cima lá e ir embora, ou colocar em caixinhas de correio, não é isso. É você ter para entregar, a pessoa olhar o visual legal do impresso, tocar nesse papel, e você ter essa conversa com a pessoa e a pessoa ficar com isso Até guardado ali. porque você trabalha com, quer queira, quer não, né? Nós não podemos deixar de dizer que uma empresa que faz só avaliação, você trabalha com um público A, né? É assim, é um produto premium, né? Não é assim, as pessoas que investem na academia, no nutricionista, etc., e depois vão investir na avaliação, elas já têm um nível de cultura, um mindset diferenciado e também estão sendo vendidos. Você está sendo vendido pelos próprios profissionais, né? Como a gente falou. Sim. Mas por isso também o material, tudo, a forma que é feito faz toda a diferença, né? Desde a sua recepção que você estava falando, né? Depois a gente tem que voltar lá na recepção. Nós paramos na recepção. Nós tava entrando lá, já tava visualizando. A gente não foi E pro consultório ainda, a gente tá na recepção aí. estamos na recepção com toda essa questão sensorial que você falou. Isso. E estão te mandando um alô aí. Ixi, é um nome. Gleice, oi, quanto tempo. Não, eu não consigo enxergar, mas oi. Então, e aí a gente tava lá. Então, assim, estão perguntando qual que é o ticket dos seus serviços lá. Vamos falar isso é legal também. Sim, Porque para falar de modelo de negócio, eu acho que a gente pode, né, sim. mostrar um pouco desses dados aí também, né? A agenda como que tá, Cintia? A agenda tá A bombástica? agenda é isso. Então, a agenda é sempre a questão, né? Mas agora, por exemplo, para as pessoas terem uma noção de como gira, como funciona esse negócio, a agenda de outubro tá quase fechando. Assim, não sei agora exatamente quantas, mas eu já logo a semana que vem, no máximo, já vou ter que encerrar a agenda de outubro e abrir a agenda de novembro. Porque o que acontece? Quando eu coloco a divulgação, a gente sempre tem que lembrar que tem aqueles reavaliados, né? Sim. Porque eu tenho que Aliás, sobrar um pouquinho. eu imagino que o reavaliado é o melhor cliente, né? Porque ele é o recorrente, né? É a Isso, recorrência, né? O que é, você mais quer é que essa bola de neve só cresça, né? Porque isso, ele tem que estar sempre voltando para ver o resultado. E aí a coisa vai ganhando corpo, né? isso. Isso é a expressão certa que você falou, é uma bola de neve. Então, por isso que, já logo que eu abro a agenda de outubro, 10 pessoas, mas como outubro? Mas a gente ainda está entrando em setembro, justamente. Mais ou menos a agenda, ela fica um mês e meio para frente. Horário para o mês de setembro agora, sendo que a gente está encerrando agosto. Então, setembro já está fechada e outubro vai fechar logo, porque então é sempre um mês e meio, ela já está fechando, Nossa, né? muito Porque tem legal. essa bola de neve, Porque E é justamente assim, aqueles que... muito mais barato, eu sempre falo, né? Bom trabalho que você faz já está nítido, né? Para trazer essa recorrência, muito mais barato manter o seu cliente novo, o seu cliente, do que captar novos no mercado. Então, assim, você Exato. fazer um bom trabalho com ele uma vez e ele fidelizar, ele passa a não te custar mais, né? Ele só te traz lucros, né? Vamos dizer. A Gleice falou que nadava no Gustavo Borges, está te mandando Ah, um alô. aham, sim, claro, eu lembro. É porque o nome tá diferente ali, tá ao contrário o nome dela, tá Gleice depois, por isso que eu não vi. Beijo, Gleice. Então, então assim, ó, é muito mais barato a gente manter um Sim, cliente, um paciente,
do que captar novos, né? Até porque o novo é novo. Você tem que captar, fidelizar, e esse é um trabalho. Isso. Agora, os que você já fidelizou e ir mantendo, ele vai te dar essa agenda, que essa é uma agenda consistente, Isso. né? E aí o que que acontece? Eu tenho lá, por exemplo, para mais ou menos para dar noção, eu tenho uma cliente, vou pegar o exemplo dela, que ela faz, ela fazia com adipômetro, depois que chegou ao ultrassom, ela faz só com ultrassom, né? Ela não volta pro adipômetro. E aí o que que acontece? Ela faz avaliação todo mês. Todo mês ela vai avaliar. Mas é por questão dela, porque a gente também desenvolve um cronograma de avaliação para cada cliente, tá? Isso Sim. também é uma coisa que daí como que eu faço para essa agenda sempre estar lá para frente? Porque além dos novos, a gente quando vem o cliente lá, a primeira vez, a gente já entrega uma sugestão de cronograma de avaliação, né? Então ele vai fazer, daí ele vai treinar, e daí ele vai fazer o planejamento alimentar dele e tal, cumprir as metas, e aí ele vai reavaliar, a gente já sai com isso, qual é o dia, qual é mais ou menos o mês, qual é a próxima avaliação que ele vai fazer, se vai ser ultrassom, se vai ser mobilidade, se vai ser força, então ele já sai com essa distribuição de avaliação já para pelo menos 3 meses para frente, tá? Então, isso é uma coisa que me traz também essa possibilidade de sempre estar trabalhando com a agenda cheia. Uhum. Né? A Marcela Marques está perguntando, em média, em quanto tempo você reavalia. Eu acho que é isso que você está falando, né? Vai depender de cada cliente, Isso. né? Vai Uhum. depender Perfeito. acho que do perfil É. se ele é um iniciante, se ele é, por exemplo, um atleta de alta performance, é um outro planejamento. Isso. Eu imagino. Isso. Perfeito. É pelo perfil do avaliado. Então, tem avaliados que a gente vai reavaliar. A gente nunca fala em meses, na verdade, né? A gente sempre fala em dias. Então, você vai... Semanas, desculpa. A gente sempre reavalia. Vamos dizer que ele é iniciante, ele está buscando hipertrofia e ele treina 5 vezes por semana. Sei lá, 4 vezes por semana. A gente vai reavaliar em 10 semanas, ele já tem que retornar para avaliar, vamos dizer. Então, isso vai depender muito do objetivo, da modalidade e do nível de treinamento. Então, tudo isso vai depender quando vai ser a próxima. Até porque, né, Cintia, a gente tem uma questão fisiológica que a gente, como profissional, se a gente vai fazer bem feito, é interessante que a gente respeite algumas questões para acontecer, né, o resultado, né? Porque a gente sabe que a hipertrofia ela não acontece de um mês para o outro. Existe um tempo para acontecer que vai ficar entre 10, 12 semanas para a gente ter mudança estrutural, né? E às vezes ficar queimando cartucho com essa pessoa não é legal também, né? Ainda mais com tudo as possibilidades todas que a gente consegue com o ultrassom, né? Uhum. É o que eu sempre digo, é mais refinado. Então a gente tem sempre que ter esse espaçamento entre avaliações, especificamente pelo ultrassom. Por quê? Porque se ela quiser reavaliar, que é o caso da aluna da Júlia, que está reavaliando todo mês. Enfim, isso é uma questão dela, mas não é o que a gente habitualmente faz. Por quê? Porque quando você reavalia ali com o Ultra, ele é um método muito mais... Ele dá aquela precisão da imagem. Então, vai... Não tem grandes alterações de um mês para o outro, né? Mas para ela, às vezes, é o que ela quer ver, né? Se ela está se mantendo, né? Também, exato. Isso mesmo. Então, o que você consegue ver? Se a pessoa se está mantendo. Não precisa ser um ganho, mas quer ver se está mantendo, né? Ó, a então, Yumi Ana Clara tá perguntando se você tem cursos de avaliação. Eu já vou responder pelo menos eu sei que você tem, que você é certificada pela Bodymetrics Brasil, então você tem um curso para o uso do ultrassom Bodymetrics. É verdade. Fez outros também? Se eu fiz cursos de avaliação, Com se eu tenho isso. Sim, eu faço, na verdade, eu faço muito curso o que eu faço para mim, que eu vou fazer o meu aprendizado, né? Eu vou sempre para São Paulo e Campinas fazer esses cursos. Então, eu vou
em média, 3 vezes para São Paulo ou Campinas para fazer a atualização, né, dos outros formatos de avaliação, né, que a Você gente tem. sabe que, vou dar um spoiler aqui, né? Nós estamos planejando para breve aí um evento da Bodymetrics, um summit presencial, para a gente fazer um refinamento mesmo dos profissionais que tiverem interesse na avaliação por imagem. Então, assim, Perfeito. o pessoal perguntando se você dá curso de avaliação agora. Ah, se eu dou curso de avaliação? Também, também. A gente já teve aqui em Curitiba um curso. E aí, Olha, assim, a gente olha só faz. quem está aqui, ó. Esse Oi? cara aqui é nome, hein? Mário Pose aqui falando assim, que é um monstro na avaliação. O Faz Mar... tempo que eu, faz tempo que eu não vejo o Marião. Um abraço pro Marião, pô. Tudo de bom aí. Então, e aí a gente faz assim, a gente já trouxe para Curitiba, né, algumas para fazer os cursos, mas o que que acontece? A avaliação física, ela muitas vezes ela ainda é um calo no sapato, né? Da academia, enfim, a gente está falando da parte de personal ali, porque tem muitos que ainda não se interessam pelo tema, fica, né? Não faz, Na critica. verdade, sim, sabe o que acontece? A gente sabe disso, né? Eu sou também profissional da área de educação física, né? E, então eu posso falar com propriedade isso. O que acontece é que ao longo dos anos as academias meio que condenaram a avaliação, né? Eu Sim, sempre falo isso. Por isso que eu acho muito interessante, quando eu estou no mercado agora como representante da marca do Ultrassom Body Metrics, né? Num país, na América do Sul, no caso, onde eu vou para vários profissionais, onde eu tenho que, como business, eu atendo nutricionistas, médicos, e aí nós vamos chegar no profissional de educação física e depois nós vamos chegar nos donos de academia. Dos profissionais de educação física, os donos de academia, a cultura vai piorando ainda. Porque o que acontece? Muito tempo a academia, e por isso que eu vejo que o profissional de educação física, se ele não se movimentar, ele cada vez mais perde mercado, porque o nutricionista, ele adquire o Body Metrics, ele insere no consultório dele, ele cobra 250, 300 reais uma avaliação por ultrassom e não sei se cortou. A mesma coisa os consultórios médicos, etc. E eu acho o profissional de educação física muito, muito, muito capacitado por conhecer músculo, por saber aplicar no treino, anatomicamente falando, ele entende, sai bem melhor formado do que um nutricionista nesse caso. sim, Mas aí tem uma questão de mercado que acontece, que no passado, não tão distante, hoje ainda, se você pegar as low costs da vida, os caras nem avaliação quer fazer, né? E hoje o grande mercado de academia tá nesse boom ainda, né? Das academias low cost. Mas se você pegar no tempo atrás, o pessoal pegava, a avaliação começou a ir para debaixo da escada, né? Essa linha de avaliação. Começar vocês estão ouvindo os gritos do meu filho? Tá atrapalhando muito? Tá fechado, mas tá gritando. Papai, papai, papai. Então, assim, foi perdendo a força num sim, nível que eu falei até na última live. O cara pegar a avaliação na academia, na primeira, que eles tentam colocar isso como obrigatório, né? Porque eles querem vender a avaliação ali no primeiro momento. E aí o cara pega aquela avaliação, leva para a sala, o professor olha aquilo, em 3 minutos, joga na gaveta e vai, vamos lá, 3 de 15. E aí, assim, o próprio aluno começou a perder o crédito, né? E aí, quando a gente vem trazendo uma questão de dados relevantes agora, avaliação por imagem, algo que você que nem é uma aula para o aluno, e a gente começa a resgatar esse mercado, eu acho muito interessante essa movimentação. Hoje nós estamos em várias academias, isso. franquias, redes que estão implementando, porque tem uma pegada também tecnológica de trazer autoridade, trazer um negócio diferenciado para o espaço. Mas a mudança de cultura no aluno foi arrebentada já. Então, esse resgate é muito mais difícil para gente Isso. profissional. É um trabalho que está indo, a gente faz de formiguinha para reverter essa imagem que as pessoas têm da avaliação física, né? Foi muito tempo com essa imagem de que a informação era muito vaga
e pouco se usava essas informações desses formatos de avaliação muito antigos, né? Então, esse é o grande problema. E hoje, não. Por mais que você faça a avaliação com uma fita métrica, como está dizendo ali, que a gente faz, às vezes, dependendo da situação, desde a fita métrica, dipômetro, enfim, a informação que você vai passar é muito importante. O que você vai fazer com aquele dado e como você vai aplicar esse dado lá no teu treino, no teu planejamento alimentar. E aí, aquela questão que ela falou de curso, então a gente tentou trazer, trouxe, mas aí agora, quando trouxer o curso novamente, vai ser um pouco diferente o formato, na verdade. Um pouco mais voltado para essa questão da nutrição, realmente, do que do personal. Até porque você está indo para essa linha agora, para essa área, Isso, né? Você isso. tá... Porque tem também essa necessidade, né? Eu, agora fazendo a faculdade de nutrição, eu vejo a necessidade de falar mais desse assunto também para quem está recém saindo de uma faculdade, que às vezes na faculdade a gente não tem essa prática, né? Não tem tempo hábil para ter essa prática de avaliar, né? Então, tanto na educação física quanto de nutrição. Então, e fazer com que o profissional já saia disso e faça um curso e já vivencie isso também é muito interessante, né? Para que entenda quais são as possibilidades de avaliar, né? E qual que é a aplicabilidade disso também, qual a importância disso para a prescrição dele, né? Sim. Então, isso é importante também. Isso nós estamos. A gente tem o foco, né, para nutrição é bem a avaliação da composição corporal mesmo, né? Mas como avaliação geral, né, falando de avaliação física, a mesma coisa, né? Não adianta nada a gente avaliar para obter dados que a gente não usa na prescrição. Isso. Então, do treino, aí é a mesma coisa que perder tempo, né? Então, você vai lá, faz um teste, sei lá, como você falou, de força ou de flexibilidade, que seja. Vamos pegar de força, e você não aplica aquilo no treino, vai fazer um teste de VO2 máximo, não usa os dados no treino do aluno, do atleta, para que perder tempo do cara e o seu também, né? Então, assim, é uma questão. E isso é o que mais aconteceu ali atrás, né? As pessoas não utilizarem o dado da avaliação Agora, depois, né? Uma coisa interessante que a gente faz lá, daí respondendo ali a pergunta dela se a gente dá curso também, voltando naquela questão do personal que você perguntou, o que a gente faz para bonificar esse profissional. Quando o personal ele entra para essa parceria e recebe esse selo do personal, enfim, o que acontece? A gente traz esse personal para o consultório e a gente mostra daí todas as avaliações e a gente vai explicando para ele como se fosse um curso, só que é isso bem individualizado para cada caso. Então, faz avaliação no personal, a gente aplica a avaliação para ele. Nele. Tá? E daí depois a gente vai explicando todos os modelos, tal, para que ele vivencie isso. E conheça o produto, né? Porque isso. ele vai ser seu vendedor, ele tem que Exato. conhecer bem o produto, né? Exato. A gente tem esse modelo é bem legal e a gente também tem os modelos que eu falo sempre para otimizar um pouco também, que eu falo, faz um mini lançamento, faz um cofezinho lá que você não vai investir muito, traz 10 de uma vez, faz uma apresentação para 10 profissionais, otimiza também. E aí você traz para um evento, para uma experiência e fala, ó, vai funcionar a nossa parceria assim. Você me manda o seu aluno e eu mando para você X. E mostra aquilo, fazer sentido sempre vai fazer. Então, isso que é muito legal. O produto sempre vai... E eles muitas vezes não conhecem a aplicabilidade, né? Eles não conseguem enxergar até se deparar com aquilo ao vivo e a cores ali. Isso mesmo. Quando a gente projeta isso, até para o próprio profissional, quando você projeta isso na tela e começa a explicar, aí muda totalmente o conceito, muda totalmente essa visão que ele tem. Então, isso é muito importante. Então, para também em questão de... Como que você montou assim, o seu modelo de negócio na questão de de precificação e escala? Porque acho legal assim, você criou um modelo você tem um consultório de avaliação,
onde você tem várias avaliações e você tem a escadinha, né? Isso. Para a pessoa ir subindo. Você define isso junto ali, mas ao mesmo tempo também existe uma questão de investimento também. Ele pode optar parar no meio do caminho hoje e depois experimentar subir ali na frente. Como que funciona isso na prática de venda? Eu acho legal falar disso também. A gente tem a diferença de preços ali, né? De um modelo para o outro. Às vezes, o que a gente faz? A gente faz o portfólio ali da avaliação. Então, a gente coloca dois modelos junto. Então, eu vou avaliar a composição corporal por adipômetro e a mobilidade. Então, isso vai dar um valor X. Ou não, eu vou fazer ultrassom, somente ultrassom. Então, isso tem N opções de composição dos modelos, né? Então, acaba aqui. Só que tem aí como que eu vou te dizer? Aquele jogo que faz parte daí do negócio. Negócio. Como que... A gente não tem que ter medo de falar, Cíntia. Business é business. Exatamente. A gente está falando aqui, prioritariamente são profissionais que vão assistir a gente. Então, assim, é business. Exato. O que é isso? É porque quando você vai precificar isso, eu vou, obviamente, puxar para que seja por ultrassom, que é o nosso, que tem maior, né, ticket ali. Essas possibilidades, né, que ela não seja um motivo da pessoa falar, não, porque este é mais caro, não vou fazer. Nunca aconteceu, na verdade, entende? Porque... Até porque eu acho que você tem argumentos de venda que são muito... eles têm uma distância muito grande, né? Assim, ele tem valor para gerar que a pessoa fala, meu, tem que custar mais caro, não dá para ser igual, assim, né? Essa venda, na verdade, como que eu faço? Quando você está ali no perfil do aluno, que eu estou decidindo qual modelo, essa argumentação e o que eu vou, como eu vou mostrando, o que vai, eu já mostro o laudo na tela, um laudo aleatório na tela, para ele entender o que ele vai receber. Tá? Primeiro. Então, como ele vai vendo o que ele já vai receber e eu vou explicando isso, dificilmente ele vai falar, não quero fazer porque é muito caro. Então, ele vai sempre aceitar aquilo ali porque eu tô já mostrando para ele o que eu vou entregar para ele. O valor do produto. Existe o caso, por exemplo, do aluno vir com indicação de um personal que precisa ver somente mobilidade. Aí já veio pronto para mim o que ele precisa. Né? Existe o caso do médico que indica que ele quer avaliação por ultrassom. Já vem indicativo ali Isso é muito legal, né, meu? Assim, eu fico muito contente de ouvir você falar isso, porque, assim, mostra que já existe uma relevância dentro do mercado médico agora, né? Esse ano, a gente fez parte da pós-graduação de nutrologia da Abram como grade curricular. Então, a gente teve aula de ultrassom na pós. Então, já está fazendo parte da formação do nutrólogo, da Associação Brasileira de Nutrologia. Então, é muito legal, né? Então, eles estão saindo com esse conhecimento e daí para frente é prescrever mesmo, exame, né? Isso é perfeito, porque quanto mais pessoas conhecem, melhor, né? Porque isso se torna muito mais fácil, né? Então, por exemplo, eu tenho um negócio que eu tenho ultrassom, mas para mim, quanto mais pessoas tiverem isso, é melhor. Porque eles vão entender mais do assunto e isso é perfeito, sim, né? E porque depois também, né, o que vai destacar, não basta ter o equipamento, né, Cíntia? O que vai destacar é o profissional, né? Ter mais pessoas fazendo é excelente, porque na ponta depois o profissional que tem mais experiência, tempo de mercado, um modelo de negócio mais estruturado, toda essa questão que nós estamos falando, né? Exatamente. A Ana Clara perguntou essa parceria com o personal, quanto que ele ganha por cliente enviado para a clínica. Fique à vontade em falar ou não. Eu falo dos modelos que eu conheço e replico e com propriedade, do ticket médio de avaliação de R$ 250, que é cobrado hoje no Brasil, ultrassom,
tá sendo repassado em parcerias que são fechadas nesse nível. Vem a galera para cá fazer o lançamento, R$ 50 de volta. Não é pouco pela indicação, porque o cara manda 20 alunos, ele recebe R$ 1.000 de volta. E só que o modelo de negócio, ele fica com 1.000, você fica com 6.000, né? Então, só desse personal. Então, assim, dá para fazer bastante coisa aí. Que, na verdade, a gente tem várias possibilidades e formatos que a gente usa para fazer isso, essa bonificação. Inclusive, pode ser nesse formato. Também existe esse retorno em própria espécie mesmo, onde cada indicação vai dar um X. A gente faz hoje ultrassom, a avaliação por ultrassom, a gente está cobrando R$ 280, tá? Para fazer legal ela esse dado. Exclusivamente. Esse dado é muito legal. Assim, as pessoas não conseguem mensurar e entender o que tem na mão. Então, assim, tem medo de cobrar, tem medo de precificar. Você tem uma empresa de avaliação, você está falando o valor que é cobrado. Tá Sim, dando, preciso. é muito dentro da pesquisa nossa. Eu não falei com você, provavelmente, mas assim, nosso time faz pesquisa a nível Brasil, todo ano a gente faz. A gente pega uma quantidade grande de profissionais e esse ano deu a média de 250. Então, assim, você está muito dentro do mercado, até um pouquinho ali puxando, porque tem gente que cobra 200 e a gente cobra 350, né? Então dá 250 de média. E o que acontece? Que assim, ó, a gente veio de uma crescente com o valor, com o preço, na verdade, né? A gente investiu no ultrassom faz 1 ano e 3 meses, tá? Só para o pessoal ter uma noção do que é essa parte. A gente teve esse investimento no ultrassom faz mais ou menos 1 ano e 3 meses por aí, tá? Quando a gente já iniciou com o valor de R$ 200 a avaliação com ultrassom. Então, a gente não começou, porque como a gente já tinha outros formatos, o ultrassom tinha que ser ali o acima, né? E depois a gente vem crescendo isso, e todo ano todo semestre a gente faz o ajuste, tá? Porque é necessário fazer, porque existe o desgaste do equipamento, existe o tempo, existe todo o cuidado que você tem que ter, né? Então a gente precisa sempre digamos, cuidando disso também. E mesmo porque eu também tive que fazer esse ajuste para que fique mais próximo também do que depois de uma consulta nutricional, enfim, que vai vir aí para frente. Então, a gente sempre está puxando isso. Mas você sabe que assim, eu no seu lugar, olhando assim o seu modelo para onde você está caminhando, não vai demorar muito para você ter alguém capacitado aí por você e na avaliação e você ser a catalisadora disso, mandando e conseguindo fazer as duas coisas, o consultório de nutrição e a avaliação rodando paralela, né? Sob sua supervisão. Talvez essa seja já uma novidade pro ano que vem. Mas para isso a gente precisa iniciar com parcerias que sejam legais, né, profissionais que venham a fazer também. Quando a gente fizer algum curso, alguma coisa também participar, é importante participar para daí, quem sabe, desenvolver uma parceria mais sólida também, né? Porque indicar os personagens, indicar os alunos é bom, a gente sempre recebe muitos alunos. Eu avalio os meus alunos também, né? Que eu também tenho alguns alunos, mas assim, tipo, se tiver a parceria onde a gente consiga ampliar isso, que pessoas que eu tenha alguém capacitado para fazer isso, também é ótimo. Mas para isso precisa solidificar isso, né? Não é da noite para o dia que a gente vai constrói isso. Então precisa começar a pensar nisso já, né? Uma parceria. Sim, mas eu acho que é algo bem, bem tranquilo, bem viável. Você tem que pensar nisso, porque é o caminho para você escalar, né? É o caminho para você escalar e assim, da mesma forma que você foi para a Kombi, você tem que dar espaço, você vai ter que dar. Esse é o lance do empreendedorismo, né? A gente tem algumas coisas aí, algumas novidades que vão acontecer a partir de janeiro, né? Que a gente já está com elas programadas, assim, programadas para acontecer isso aí. Em outubro já vai ter alguma mudançazinha, mas a grande
você, mudança vai ser para frente. o tempo voou, meu. Assim, eu nunca vi uma live tão rápida. Para mim, só 5 E minutos. olha que a gente ficou na recepção, a gente não foi no É, eu quero consultório, hein? entrar no consultório agora. Eu quero, assim, o consultório, quando você montou, você fez como? A parte do ultrassom, né? Que é o que eu acho que a gente tem que falar. Você tem uma televisão, você tem. É aquele show mesmo, né? Sim, sim, aham, porque a grande questão, né, do ultrassom, é a grande sacada que você faz a avaliação, no momento, ela é em tempo real. É isso que eu sempre digo, a avaliação é feita em tempo real, onde você vai mostrando para o aluno, para o avaliado, o que está acontecendo. Então, você vai mostrando, olha, aqui é a camada de gordura, aqui é a fáscia, aqui é o músculo, isso é gordura intramuscular. Então, depois, numa reavaliação, a gente mostra se melhorou a densidade muscular, se não melhorou. Então, o que você explicando isso na televisão, então a gente tem lá o consultório, uma televisão, onde a gente faz essa, que a gente chama de avaliação em tempo real, onde você pode observar a tua avaliação já na hora, né? E é uma coisa bem importante também, que a gente não entrega o resultado final da avaliação no momento da avaliação, tá? A gente entrega depois, a gente chama essa pessoa para uma reconsulta ou reavaliação, a gente chama de reconsulta, onde ali a gente vai sentar, vai explicar e a gente desenvolver um formato de avaliação onde a gente usa o ultrassom, mas dentro desse laudo já vai treino. A distribuição Você já prescreve. Aí nessa reavaliação, a gente vai mostrar toda a avaliação, mas já a distribuição de treino desse avaliado, tá? Caso seja um avaliado de outro personal, a gente não mostra, não é treino, tipo, as séries, 3 vezes de 20, 30, não é isso. É a distribuição semanal de treino, é a prescrição mesmo, olha. Você vai fazer mais musculação, mais cardio, menos cardio, mais isso que a gente entrega Porque já distribuído. isso ele passou para você qual era a expectativa dele de resultado e você tendo acesso à composição corporal real, músculo, gordura, você consegue propor qual tipo de estímulo ele precisa para melhorar cada região até, né, às vezes. Essa prescrição a gente entrega daí onde a gente às vezes não acontece presencial, às vezes pode ser que essa reconsulta seja online, tá? Porque daí a gente às vezes não tem essa disposição, o aluno não tem, o avaliado não tem essa disponibilidade de horário de ficar retornando, mas a gente sempre faz a reconsulta com esse feedback para o aluno entender a avaliação dele e também sair já com essa distribuição de treino semanal, enfim, mensal e todos esses dados que entrega dentro da avaliação. Mas assim, eu sei que a gente está com o tempo estourando, mas eu quero dizer que de tudo isso que a gente tem feito, desde a Kombi, do online, né, que começou no online, avaliação com a fita métrica no online, a Kombi, o consultório, é uma coisa que eu escrevi até, não sei se foi para o Diogo, alguém da assistência técnica, eu acho, não sei, não lembro, que eu escrevi assim, que a Bodymetrics, que o ultrassom da Bodymetrics foi, sem dúvida, o melhor investimento que eu fiz. Por quê? Porque ele se paga de uma maneira muito rápida. Muito bom. Se você fizer um bom trabalho, se você não somente entregar dados, se você explicar, se você usar esses dados como informação, você consegue ter esse retorno. Então, isso é muito importante. E uma coisa muito importante, que daí também outra coisa muito importante que tem que falar sobre a Bodymetrics é que sempre, assim, o apoio do suporte técnico, né? Sempre muito bom. Tudo que você precisa de dúvida, essas coisas, isso tem que elogiar aqui na live, pessoalmente, né? Porque Poxa, eu muito sempre legal. falo com eles, né? Sempre, quando eu precisei já do suporte para... Cortou, Cintia. Peraí. Né, para tirar dúvidas. Você tá travada. Voltou agora? Voltou. Vamos lá. Você já precisou do E suporte. aí já precisei desse suporte para tirar algumas dúvidas, algumas coisas. Sempre muito o atendimento excelente, sempre dando apoio, sabe? Imediatamente, sempre a resposta na hora que a gente pergunta. Então, assim, é uma coisa
que é muito legal também, que é importante isso, porque não é só uma venda de um equipamento. É algo que é Esse, bem, bem legal, sabe? esse foi sempre o meu maior, maior assim, olhar, né, para o negócio, né? Eu sempre quis que a gente conseguisse entregar para vocês, para o mercado, não só o equipamento, mas a experiência, o atendimento e caminhar junto, né? Quando eu escuto depoimentos que nem o seu, assim, eu fico muito satisfeito porque mostra que a gente está no caminho certo. Porque eu venho do mercado, né? Eu sou profissional, eu atuei, fui personal, fui dono de academia. Então eu tenho todas as dores, né, que um profissional poderia sentir ali na prática e sentir lá atrás, porque na implementação, quando eu trouxe a tecnologia para o Brasil, eu tive que ralar com esse conhecimento, com isso, junto à fábrica lá nos Estados Unidos, existia uma lacuna ali de aprendizagem grande. Eu tive que usar um pouco da prática que eu já tinha, do que eles me implementaram. Falei, meu, no mercado não pode passar por isso. Eu não posso vender um equipamento que tem um uso técnico muito específico, né? E falar, boa sorte, Cíntia. Seja feliz. É o primeiro passo para dar tudo errado. Eu pensei, eu preciso ter uma equipe para cuidar das pessoas ali. E, assim, quando acontece, fico muito feliz de saber disso, assim. E amanhã eu vou dar parabéns para eles. Perfeito. Tem que dar Porque parabéns. não, mas é uma coisa que a gente pega firme, assim, a gente cobra e o pessoal, quando dá um feedback desse que você está dando, eu fico muito feliz também. E deixa eu te falar, fiquei com uma pergunta aqui na cabeça para a gente ir finalizando. Você criou já, ou teve ideia de criar, não sei se funciona aí, pacotes de avaliação? Não daria certo também, ou já tem? Porque assim, você fala que ele sai do planejamento, mas a nível financeiro mesmo, né? Vamos dizer, a avaliação custa 280. Vamos fechar 5, que ela sai 250. Só que já tem que passar o cartão ali na recorrência, ali, sei lá, o Mensal, desculpa, semestral e plano anual. Sim, isso plano garante uma semestral. agenda, né? Sim, Garante uma com agenda. certeza. Sim. Porque isso faz aquela história lá da agenda. É por isso que a agenda fica lá já um mês e meio para frente, porque tem o pessoal do semestral e que paga já anual esse programa de avaliação que é para o ano todo, como se fosse um projeto verão, digamos assim, só que ela começa com essas avaliações em janeiro, a gente faz todo o planejamento o anual, e aí a gente vai acompanhando isso e entre uma avaliação e outra entram o personal parceiro, que vai trabalhar junto com a gente, fazer os treinos, a nutricionista parceira lá que vai fazer o planejamento, e aí vão entrando essas questões no meio aí, mas já lá para frente, já o pacote já é o plano, né? Um plano já anual. É para ter um plano fechado. Isso. Legal. Tem. Show de bola. Pô, a gente bateria papo muito mais tempo, Cíntia. Eu agradeço demais a participação sua. Foi muito legal o bate-papo, assim, algo que eu gosto muito de, quando tem essas questões de empreendedorismo, de projeto, eles falam, ó, eles falam de você já estão me buzinando faz uns 3 meses. Nossa, precisa falar com a Cíntia, a Kombi é muito legal, não sei o quê. Eu falei, mas eu quero saber, essa Kombi Que é? existe mesmo? Essa Kombi, ela tem uma identidade visual? Como que é? Tem. Ela tem. Não, eu quero. Depois você me manda uma foto da Kombi, eu quero ver. Eu acho que, assim, primeira coisa que quando se vier para Curitiba, isso já ia escrever para você uns tempos atrás, porque eu vi que você estava aqui no Atlético. Eu falei, não é possível que ele estava aqui no Atlético e não veio aqui, que é na mesma rua praticamente do Nossa, Atlético. então, não, assim, não sabia que era tão perto e assim, esse dia foi muito intenso. Eu não teria possibilidade nesse dia, mas eu vou com certeza. A gente está sempre, agora vai ter uma ponte ali mais frequente, então assim, vai acontecer essa visita com certeza. E as pessoas também que estão assistindo aí, tem muita gente que vem
de São Paulo, que é pessoal que faz avaliação também, às vezes vem para Curitiba e também vem conhecer, tem bastante pessoas que passam lá para conhecer. Então, pessoal aí que está aí, que vem para Curitiba esses dias, por esses tempos aí, se quiser passar para conhecer do que a gente está falando, também está super aberto. Que for aqui de Curitiba também, que não conhece, né, tá super aberto para conhecer também lá o consultório da Kombi. Muito legal. Bom, obrigado mesmo da sua presença. Sim. Agradeço aí seu tempo. E vamos marcar mais para frente, marca outras aí para falar da evolução disso tudo que vai acontecer no próximo ano aí que você está me falando. Muito Muito legal. legal o modelo Muito de obrigada. negócio, Isso. muito legal o seu modelo de negócio, muito legal os feedbacks que você deu da nossa empresa, fiquei super feliz. Estão te elogiando aqui, ótima live, a Cintia é um monstro na avaliação e prescrição. É isso aí, show de Muito bola. obrigada, gente. Todo mundo que ficou, todo mundo que me elogiou e falou alguma coisinha. Obrigada. Obrigada a você, Carlinhos, pelo Vou convite. deixar, Muito como eu obrigada. falei no início, desculpa te cortei, vamos deixar a live salva, né, no Instagram, na íntegra. Depois nós vamos levar para o YouTube, para o nosso canal, e depois nós vamos fazer alguns bons momentos dela ali também para otimizar o conteúdo. Tá bom, então. Muito obrigada e espero vocês aqui. Obrigado você. Uma boa noite aí, Cintia. Tchau, Tudo de bom. obrigada. Boa Boa noite. Tchau, noite. tchau. Tchau, tchau.